Entender a história da Igreja, desde o século I até hoje, é fascinante e super importante. Para facilitar, podemos dividir essa longa jornada em algumas fases principais. A Igreja Antiga século I a 590 DC. Asterisco início século I. A Igreja nasce em Jerusalém com Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles começam a pregar o Evangelho, cumprindo o mandato de Jesus. Os primeiros cristãos são, em grande parte, judeus. O apóstolo Paulo, originalmente Saulo, se torna fundamental para levar a mensagem aos não-judeus gentios, expandindo o cristianismo pelo Império Romano. A perseguição e a expansão séculos I a III. Os cristãos eram frequentemente perseguidos pelos romanos por se recusarem a adorar os deuses e o imperador. Eles se reuniam secretamente em casas e catacumbas. Apesar disso, a fé se espalhou rapidamente, o que é um dos milagres da história da Igreja. Asterisco o fim das perseguições século IV. Em 313, o imperador Constantino, com o Edito de Milão, legaliza o cristianismo, acabando com as perseguições. Mais tarde, em 392, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Isso traz paz, mas também a mistura da fé com a política. Os concílios e os pais da Igreja, neste período, surgem grandes pensadores como Agostinho e são realizados concílios, reuniões de líderes para definir doutrinas importantes, como a Trindade e a natureza de Jesus Cristo. 2. A Igreja Medieval 590 a 1517, o poder do papado, com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica liderada pelo Bispo de Roma, o Papa se torna uma das instituições mais poderosas e influentes na Europa. Ela preenche o vazio de autoridade e molda a cultura e a sociedade. O Grande Cisma 1054, acontece uma grande divisão entre a Igreja do Ocidente Católica Romana e a Igreja do Oriente Ortodoxa Grega. As diferenças culturais, políticas e teológicas levaram à separação. As Cruzadas, iniciadas no século XI, eram expedições militares com o objetivo original de recuperar a Terra Santa Jerusalém do controle muçulmano. O florescimento da cultura, a Igreja funda as primeiras universidades e estimula a arte, a arquitetura, catedrais góticas e a filosofia como a de São Tomás de Aquino. A Igreja Antiga século I a 590 DC. Igreja Primitiva século I, início com Jesus Cristo e o Pentecostes, caracterizada pela vida simples, comunhão e expansão do Evangelho pelos apóstolos, conforme narrado no livro de Atos. Os primeiros cristãos eram de origem judaica, mas o Evangelho logo se espalhou entre os gentios não-judeus, impulsionado por figuras como o apóstolo Paulo. Perseguições romanas. Nos primeiros séculos, os cristãos foram frequentemente perseguidos pelo Império Romano por se recusarem a adorar o imperador, sendo considerados subversivos. Patrística e consolidação. Desenvolvimento da teologia pelos padres da Igreja como Agostinho, Irineu, Justino Mártir e a luta contra as primeiras heresias como o gnosticismo e o arianismo. Constantino e o cristianismo como religião oficial. Em 313 DC, o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo. Em 380 DC, o imperador Teodósio tornou a religião oficial do Império Romano. Concílios ecumênicos, reuniões importantes como Niceia em 325 e Calcedônia em 451 para definir doutrinas cruciais, como a Trindade e a natureza de Cristo. A Igreja Medieval 590 a 1517, asterisco ascensão do papado. Com a queda do Império Romano Ocidental 476 d. 100, o bispo de Roma, o Papa, ganhou crescente autoridade temporal e espiritual, tornando-se uma figura central na Europa Ocidental. Monasticismo. O crescimento de ordens monásticas como a dos beneditinos que preservaram o saber, a cultura e promoveram a evangelização na Europa. Cisma do Oriente 1054, divisão formal entre a Igreja Católica Romana Ocidente e a Igreja Ortodoxa Oriental Oriente, devido a diferenças teológicas, culturais e políticas como a questão da autoridade papal. Expedições militares iniciadas em 1095 para retomar a Terra Santa Jerusalém do controle muçulmano. Escolástica e universidades. Desenvolvimento de um sistema teológico filosófico escolástica com figuras como Tomás de Aquino e o surgimento das primeiras universidades, muitas ligadas à Igreja. Inquisição, instituições eclesiásticas criadas para combater a heresia. Continua no próximo vídeo.